Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos! Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos ingressando hoje no 6º capítulo, o Cristo Consolador, e o item em que nos deteremos é o Consolador Prometido. Observemos o que esse texto tem para nós. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso está em João, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar aquilo o que o Cristo disse. Se então o Espírito da verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse apenas por parábola. O Cristo disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios nem alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo constrói também a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim,
O Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Sobre o texto lido, meus amigos, é interessante saber que esse acontecimento do Consolador, da promessa que Jesus fez, se deu justamente no período do Pêssar, que é a Páscoa judaica. Jesus reuniu seus discípulos num grande cenáculo e lá passou a conversar, a revelar novos ensinamentos e a trazer a lembrança dos ensinamentos que foram feitos, que foram ditos por ele. Mas seus discípulos se encontravam tristes, já pressentindo a sua partida. Então, nessa hora, Jesus lhes promete um consolador, para que fique com eles eternamente, que venha favorecer a eles. Nos textos bíblicos nós encontramos Paráclito, Paracleto, mas isso tudo significa, são palavras gregas que significam advogado, aquele que vem em seu socorro, aquele que vem favorecer a sua vida. E promete esse consolador, esse advogado, dizendo que ele vai ensinar várias coisas e que vai relembrar também várias coisas e que vai ficar com eles eternamente com eles. Mas daí a gente passa a questionar algumas coisas. Se Jesus diz que ele vai trazer novos ensinamentos, é porque ele, Jesus, não disse tudo. E se esse Consolador vai relembrar aquilo que ele disse, é porque muitas pessoas não conseguiram compreender aquilo que ele lhes tinha dito. Por isso ele vai trazer a lembrança daquele ensinamento. E se vai ficar eternamente conosco, não pode ser uma questão material. Tem que ser algo além do tempo, algo que sobrepuja o tempo, algo imaterial, espiritual, oriundo da espiritualidade. O Espiritismo, meus amigos, traz em si todas as condições de consolador. Todas as condições de consolador. Ele veio na época certa, onde as ciências já estavam desenvolvidas, onde a humanidade já conseguia compreender sobre os fluidos, sobre as coisas que eram imateriais, já estava havendo uma compreensão maior. Então veio na época certa, veio relembrar os ensinamentos de Jesus, trazer aqueles ensinamentos que estavam guardados e que as pessoas não tinham uma compreensão maior. Veio também ensinar novas coisas, aquilo que desconhecíamos, veio revelar o mundo dos espíritos. Tínhamos uma ideia muito vaga ainda antes do Consolador, e depois da presença do Consolador na Terra, compreendemos com mais exatidão a questão espiritual, a questão do espírito e o mundo espiritual em si. Veio demonstrar, a doutrina espírita veio demonstrar de onde viemos, a nossa origem como espíritos. Veio também demonstrar para cada um de nós para onde nós vamos depois dessa nossa estada aqui na Terra. Por que estamos aqui na Terra? Qual a finalidade de estarmos aqui na Terra? Veio mostrar também esperanças e consolações. Existe um futuro para a humanidade. Existe um futuro na espiritualidade. E mostrou-nos a consolação. Por que sofremos? Qual o motivo do nosso sofrimento? A origem, o objetivo, para que ele serve? Por que esse sofrimento ainda na nossa condição espiritual? Ele traz todas essas revelações.
traz ainda a revelação da fé inabalável, que é aquela fé onde as nossas crenças estão basificadas na liberdade de pensar e também na lógica da razão. Aquilo é lógico, é o nosso pensamento. Preciso pensar. E quando eu penso, eu encontro se aquilo é realmente racional ou não. Então, essa fé inabalável foi trazida também pela doutrina espírita. Enfim, meus amigos, Jesus revela através do Espiritismo a vinda do Consolador, as esperanças, as consolações, aquilo que devemos realizar para modificar a vida em si, para modificar a nossa vivência na Terra. Tudo isso deve ser feito através do bem feito. E quando realizarmos esse bem feito, nós nos modificaremos e modificaremos a vida em si. Que assim seja e assim será, porque assim é.